Jim Kelly levou muitos segredos para o túmulo, mas uma verdade perturbadora exigiu ser ouvida antes de seu último suspiro. Prepare-se, pois tudo o que você achava que sabia sobre Bruce Lee está prestes a ser destruído. Durante anos, fomos alimentados com a mentira de que ele era apenas um ator performático que dançava para as câmeras. Mas Kelly, um campeão que sangrou de verdade nos tatames, deixou um testemunho final que a internet cética não consegue engolir. Não estamos falando de coreografias bonitas, estamos falando de uma violência tão crua e de uma velocidade tão desumana que as câmeras da época eram incapazes de capturar. Ele revelou que o que víamos nos filmes era apenas a versão censurada de um monstro real. O que acontecia quando as portas do dojo se fechavam não era treino, era sobrevivência pura. Se você tem estômago para encarar a realidade brutal por trás do mito, continue lendo. O que Jim Kelly viu vai fazer você questionar as leis da física e mudar sua visão sobre combate para sempre. Muitos conhecem Jim Kelly apenas como o personagem Williams, o lutador cheio de estilo com o cabelo Black Power icônico no clássico Operação Dragão. No entanto, reduzir Kelly a apenas um papel de cinema é um erro grave que distorce a validade de seu testemunho. Antes de as câmeras de Hollywood começarem a rodar, Jim Kelly já havia construído um nome respeitável através de sangue e suor nos tatames mais competitivos da América. Em 1971, no prestigiado Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach, ele não estava atuando, ele estava lutando de verdade e conquistou o título de campeão peso médio. Aquele era um tempo em que o karatê nos Estados Unidos era brutal, cru e impiedoso, muito antes das regras excessivas de segurança diluírem a arte marcial. Portanto, quando Jim Kelly falava sobre combate, ele falava com a autoridade de quem já havia sentido o gosto metálico de sangue na boca e a glória da vitória real. É crucial entender a mentalidade de Kelly naquele momento histórico para compreender o peso de suas palavras sobre Bruce Lee. Ele era um homem negro orgulhoso em uma América turbulenta, um atleta de elite que não baixava a cabeça para ninguém, muito menos para estrelas de cinema. Kelly possuía o que chamamos de espírito de guerreiro, uma qualidade que os brasileiros conhecem muito bem através da história do Vale Tudo. Ele não era um bajulador procurando fama, nem alguém que distribuía elogios baratos para inflar o ego de colegas de elenco. Se Jim Kelly dissesse que alguém era bom, era porque essa pessoa havia ganhado seu respeito na única linguagem que importava, a trocação de golpes. Ele chegou a Hong Kong com sua própria reputação a zelar, e não estava disposto a ser apenas uma escada para a glória de outro homem. O cenário das filmagens de Operação Dragão não era um ambiente de trabalho comum. Era, na verdade, um covil de leões famintos. O elenco não foi escolhido apenas por aparências estéticas, mas por habilidades legítimas que pudessem trazer realismo às cenas de ação. Havia uma tensão palpável no ar, uma atmosfera carregada de testosterona, onde campeões mundiais como Bob Wall e lendas do fisiculturismo como Bolo Young conviviam lado a lado. Nesse ambiente hostil, a hierarquia não era definida pelo salário ou pelo tempo de tela, mas pela capacidade de se defender se as coisas ficassem feias. Jim Kelly, com sua experiência em competições de alto nível, sabia exatamente quem era quem naquele zoológico de combatentes. Ele observava tudo com o olhar crítico de um predador, avaliando cada movimento, cada falha técnica e cada demonstração de força dos homens ao seu redor. No entanto, mesmo cercado por talentos formidáveis, havia uma dúvida silenciosa que pairava sobre sobre a figura central daquela produção, Bruce Lee. Quando Kelly pisou no set pela primeira vez,
ele carregava consigo o mesmo ceticismo que muitos críticos modernos e lutadores de MMA expressam hoje em dia. Ele via Bruce Lee, um homem de estatura modesta, movendo-se com uma fluidez quase teatral, e se perguntava se aquilo funcionaria em uma briga de rua real. Para um campeão de karatê acostumado com a força bruta e o impacto direto, o estilo de Lee parecia, à primeira vista, excessivamente estético. Kelly admitiu anos depois que, no início, ele pensava que Bruce era ótimo para o cinema, mas tinha sérias dúvidas se aquele homem pequeno poderia sobreviver 5 minutos em um ringue fechado com um peso pesado. Essa desconfiança inicial de Kelly é o elemento mais importante desta história, pois prova que ele não foi hipnotizado pela fama de Bruce desde o primeiro dia. Ele não era um fã deslumbrado. Ele era um cético profissional que precisava de provas concretas para acreditar. A reputação de Bruce Lee, embora lendária na Ásia, ainda era vista com reservas por muitos lutadores americanos de casca grossa que valorizavam a eficácia acima da beleza. Kelly sabia que coreografia era dança e luta era sobrevivência, e ele estava determinado a descobrir onde terminava o ator e onde começava o lutador. Ele queria ver o que acontecia quando o diretor gritava "corta" e as luzes se apagavam, deixando apenas os homens e seus punhos. O que Gene Kelly não sabia era que sua curiosidade estava prestes a ser satisfeita da maneira mais humilhante e iluminadora possível. Ele estava prestes a descobrir que sua percepção de velocidade e força estava completamente desatualizada diante da evolução humana que Bruce Lee representava. A arrogância natural de um campeão estava prestes a ser desmantelada não por desrespeito, mas pela exposição a um nível de maestria que ele nem sabia que existia. Aquele set de filmagem estava prestes a se tornar uma sala de aula, e o campeão de karatê logo se tornaria o aluno. O palco estava montado para um confronto de realidades, onde o mito seria testado contra o aço da experiência de combate real. A verdadeira revelação não aconteceu sob os holofotes brilhantes ou durante as tomadas repetitivas onde os dublês cooperavam para cair na hora certa. Aconteceu nos momentos de silêncio, longe dos olhares curiosos da equipe de produção, quando Bruce Lee convidava Gene Kelly para o que ele chamava enigmaticamente de movimentação. Para um leigo, poderia parecer apenas um treino casual entre colegas de elenco, mas Kelly logo percebeu que aquilo era um convite para entrar na cova do leão. Não havia árbitros para separar o clinch, não havia sistema de pontuação para validar um toque, e certamente não havia ninguém para gritar corta se a trocação ficasse intensa demais. Aquelas sessões privadas eram o laboratório pessoal de Bruce, e Kelly estava prestes a descobrir que ele não era o parceiro de treino, mas sim a variável de teste em um experimento de violência controlada. O ambiente nessas sessões era radicalmente diferente da energia caótica do set de filmagem. Kelly descreveu uma atmosfera quase clínica, mas carregada de uma tensão elétrica que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Era o tipo de silêncio pesado que antecede uma tempestade ou uma briga de bar inevitável, algo que qualquer pessoa que já pisou em um tatame de jiu-jitsu ou em um ringue de vale-tudo no Brasil reconheceria instantaneamente. Ali, sem as câmeras, Bruce despia-se completamente de sua persona de astro de cinema. O sorriso carismático desaparecia, a postura relaxada evaporava, e o que restava era uma intensidade predatória que congelava o ar. Kelly relatou que os olhos de Bruce mudavam. Eles deixavam de ser expressivos e tornavam-se calculistas, escaneando cada centímetro do corpo de Kelly em busca de fraquezas estruturais, falhas de equilíbrio e padrões de respiração. Para Gene Kelly, aquilo era o momento da verdade. Ele entrou naquele espaço com a confiança inabalável de um campeão nacional,
pronto para mostrar ao pequeno dragão como um peso médio americano batia de verdade. Ele não tinha a intenção de ferir a estrela do filme, é claro, mas queria estabelecer o respeito através da imposição física, marcar seu território com a dureza de seus bloqueios e a velocidade de seus contra-ataques. Kelly esperava um jogo de xadrez físico, onde ele pudesse usar sua envergadura superior e sua experiência em toucher-stein em torneios para manter Bruce à distância. No entanto, assim que eles tocaram as luvas, ou muitas vezes lutaram sem elas, a realidade do que ele estava enfrentando atingiu-o como um trem de carga desgovernado. A arrogância de Kelly não foi quebrada por desrespeito, mas pela súbita e aterrorizante compreensão de que ele estava lidando com uma entidade completamente diferente. O primeiro choque não foi a dor física, mas a desorientação cognitiva. Kelly estava acostumado ao ritmo sincopado do karatê esportivo: preparar, atacar, recolher, pontuar. Mas Bruce não operava nessa frequência. Ele não lutava no tempo convencional. Kelly descreveu a sensação de tentar acertar fumaça. Toda vez que ele lançava um jab ou tentava fechar a distância, Bruce simplesmente não estava mais lá. Não era apenas esquiva. Era como se Bruce ocupasse o espaço que Kelly queria usar frações de segundo antes de ele chegar lá. A distância de segurança que Kelly dominava tão bem em competições tornou-se irrelevante. Bruce violava essa zona de conforto com uma facilidade perturbadora, entrando e saindo do raio de ação com uma fluidez que desafiava a física, transformando a vantagem de alcance de Kelly em um passivo perigoso. Aquilo não era sparring, era sobrevivência. Kelly percebeu rapidamente que Bruce não estava ali para trocar golpes, mas para interceptá-los. Cada movimento de Kelly era punido instantaneamente, não com força bruta desnecessária, mas com uma precisão cirúrgica que era psicologicamente devastadora. Ele sentia a pressão constante, uma asfixia técnica onde cada opção ofensiva que ele tentava parecia ter sido prevista e anulada antes mesmo de ser executada. Bruce estava testando teorias, aplicando conceitos de Jeet Kune Do em tempo real contra um oponente de elite que não estava colaborando. Kelly, o campeão que nunca baixava a cabeça, encontrou-se lutando não para vencer, mas para tentar entender o que estava acontecendo. Ele estava no meio de um furacão e, pela primeira vez em sua carreira de lutador, ele não conseguia ver de onde viria o próximo golpe. O mais assustador para Kelly nessas sessões iniciais não era o que Bruce fazia, mas o que ele poderia fazer. Havia uma contenção deliberada em cada movimento de Lee. Kelly sentia o deslocamento de ar de chutes que paravam a milímetros de seu rosto, ou o toque leve, quase fantasmagórico, de dedos roçando seus olhos ou garganta. Era uma demonstração de controle absoluto que gritava mais alto do que qualquer nocaute. Bruce estava comunicando, sem dizer uma palavra, que a vida de Kelly estava em suas mãos. Se fosse uma situação real, sem a civilidade do treino, Kelly sabia que teria sido neutralizado de meia dúzia de maneiras diferentes antes de sua mente registrar o ataque. Essa realização foi um banho de água fria em seu ego, transformando o ceticismo em um respeito reverente misturado com um medo genuíno e primordial. O que Jim Kelly testemunhou naqueles dias abalou as fundações de tudo o que ele sabia sobre combate humano. A primeira coisa que separava Bruce Lee de qualquer outro ser humano na Terra não era apenas a velocidade física, mas algo muito mais sinistro e eficaz: a antecipação neural. Kelly, um campeão acostumado a reagir a movimentos, percebeu com horror que Bruce não estava reagindo. Ele estava prevendo. Antes que o cérebro de Kelly enviasse o sinal elétrico para seu braço disparar um soco, Bruce já havia iniciado o contra-ataque. Era como se Lee
tivesse um acesso privilegiado à intenção de Kelly, lendo microexpressões e tensões musculares imperceptíveis que telegrafavam o ataque milésimos de segundos antes de ele acontecer. Kelly descreveu essa sensação como lutar contra um fantasma que já sabia o futuro, tornando qualquer tentativa de ofensiva não apenas inútil, mas suicida. Essa habilidade sobrenatural era a essência pura do Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptador. Kelly relatou momentos em que tentava lançar um jab rápido, o golpe mais seguro do karatê, apenas para encontrar o punho ou o pé de Bruce colidindo com seu corpo no meio do caminho. Não era um bloqueio seguido de um ataque, o padrão 1-2, que era a norma nos torneios da época. Era um único movimento fluido onde a defesa e o ataque se fundiam em uma explosão simultânea. Para Kelly, essa eficiência era aterrorizante porque anulava a vantagem de tamanho e alcance. Ele percebeu que Bruce havia eliminado o tempo de atraso que existe em todos os lutadores, operando em uma frequência neurológica que parecia violar as leis da fisiologia humana. Mas a velocidade era apenas a ponta do iceberg. O que realmente mudou a visão de mundo de Kelly foi a compreensão da biomecânica de Bruce. Como um homem de apenas 60 quilos podia gerar uma força de impacto comparável à de um peso pesado como Muhammad Ali. Kelly teve a resposta da maneira mais dura possível, sentindo o impacto através dos aparadores de chute e, ocasionalmente, em seu próprio corpo. Ele descreveu a força de Bruce não como um empurrão de força muscular bruta, mas como um estalo penetrante, uma transferência de energia cinética tão eficiente que parecia uma chicotada de aço. Bruce não usava apenas o braço ou a perna, ele usava o chão. Kelly observou fascinado como Lee canalizava a força da terra, subindo através das pernas, girando os quadris com uma violência controlada e explodindo na extremidade do golpe com uma rigidez momentânea devastadora. Essa foi a lição definitiva de física aplicada ao combate que Kelly jamais esqueceria. Bruce explicava e depois demonstrava que a massa corporal era irrelevante se você não soubesse como acelerá-la. Ele dominava o conceito de F = mx. A força é igual a massa vezes aceleração, de uma maneira que nenhum mestre de karatê tradicional jamais havia ensinado a Kelly. Bruce conseguia recrutar quase 100% de suas fibras musculares de contração rápida em um único instante, transformando seu corpo inteiro em um projétil humano. Quando Kelly segurava os escudos de impacto para os chutes laterais de Bruce, ele relatou ter sido arremessado para trás, com os braços dormentes e o ar expulso de seus pulmões, questionando seriamente se seus ossos suportariam outra rodada daquela punição física. O mais impressionante para Kelly não era apenas a força explosiva, mas a capacidade de Bruce de gerar esse poder sem qualquer distância ou impulso prévio. O famoso soco de uma polegada não era um truque de mágica ou um efeito especial de câmera. Era uma demonstração suprema de coordenação neuromuscular. Kelly viu Bruce colocar os dedos no peito de um homem corpulento e com um movimento quase imperceptível do pulso e do quadril, enviá-lo voando para trás. Testemunhar isso pessoalmente, sem cortes de edição, fez Kelly perceber que a musculatura de Bruce não era estética, era puramente funcional. Aquele corpo definido que parecia esculpido em granito não foi feito para capas de revista, mas foi otimizado como uma máquina de guerra biológica, onde cada grama de gordura inútil foi queimada para maximizar a velocidade e a potência. Além da física, havia a psicologia do predador. Kelly notou que, durante esses treinos, Bruce entrava em um estado de fluxo mental que eliminava qualquer hesitação ou medo.
Diferente dos torneios de pontos onde a hesitação é comum, Bruce atacava com uma convicção finalizadora. Ele ensinou a Kelly que a intenção era tão importante quanto a técnica. Quando Bruce batia, ele não batia no alvo, ele batia através do alvo. Essa mentalidade de penetração total mudou a maneira como Kelly via o combate. Ele percebeu que, nos torneios, ele treinava para tocar e marcar, mas Bruce treinava para destruir estruturas ósseas e causar colapso sistêmico nos órgãos internos. Essa diferença de software mental era o que tornava Bruce tão perigoso, transformando cada membro de seu corpo em uma arma contundente carregada de intenção letal. Kelly também ficou maravilhado com a capacidade de adaptação de Bruce, o famoso conceito de ser como a água. Em uma sessão de sparring, Kelly tentou mudar seu estilo, alternando entre posturas de karatê rígido e movimentação de boxe mais fluida, tentando confundir o dragão. A resposta de Bruce foi instantânea e orgânica. Ele não tinha um estilo fixo para ser quebrado. Se Kelly avançava, Bruce recuava e circulava. Se Kelly recuava, Bruce preenchia o espaço como uma inundação repentina. Não havia padrões rítmicos para Kelly explorar, nenhum hábito repetitivo para capitalizar. Bruce era o caos ordenado, uma tempestade que mudava de direção a cada segundo, deixando Kelly, um campeão mundial experiente, sentindo-se como um novato tentando agarrar fumaça com as mãos nuas. Foi nesses momentos de humilhação técnica e dor física que o respeito de Kelly se solidificou em algo próximo à veneração. Ele percebeu que o que Bruce Lee estava fazendo não era apenas luta, era a evolução científica do combate corpo a corpo. Bruce havia dissecado as artes marciais tradicionais, descartado o que era inútil e absorvido apenas o que funcionava sob pressão extrema. Kelly, olhando para aquele homem suado e intenso à sua frente, entendeu finalmente que as câmeras de cinema jamais poderiam capturar a aura de perigo real que emanava dele. O Bruce Lee das telas era um herói carismático. O Bruce Lee do tatame era uma força da natureza, uma tempestade perfeita de física, biologia e psicologia que Jim Kelly, em toda a sua glória de campeão, sabia que jamais poderia derrotar em um combate real. A pergunta mais frequente que perseguia Jim Kelly e que ainda alimenta os trolls da internet hoje era inevitável. Se Bruce Lee era tão invencível, por que ele nunca competiu profissionalmente? Por que não existem troféus em sua estante? A resposta de Kelly foi direta e cortou como uma navalha a hipocrisia do mundo esportivo. Segundo ele, o ambiente de torneios da década de 1960 e 70 era fundamentalmente incompatível com a filosofia de combate de Lee. O karatê esportivo era regido por regras de não contato ou contato leve, projetadas para proteger os atletas e prolongar suas carreiras. Bruce Lee, por outro lado, treinava para uma realidade onde a única regra era a sobrevivência. Kelly explicou que o Jeet Kune Do foi desenhado para terminar confrontos em segundos, utilizando golpes que eram estritamente ilegais em qualquer competição sancionada: dedos nos olhos, chutes na virilha, golpes na garganta e pisões no joelho. Kelly argumentou que colocar Bruce Lee em um torneio de pontos seria como colocar um tubarão em uma piscina olímpica e pedir para ele nadar sem morder. Bruce teria sido desclassificado nos primeiros 10 segundos de qualquer luta. Ele não treinava para pontuar, ele treinava para incapacitar. Para os brasileiros, que têm o DNA do combate forjado nas raízes do Vale Tudo e do Jiu-Jitsu Gracie, essa distinção é clara. O esporte é uma simulação de combate com redes de segurança. A arte de Bruce era o combate em sua forma mais pura e volátil. Kelly enfatizou que a recusa de Bruce em competir não nascia do medo de perder,
mas do desdém pelas limitações artificiais que transformavam guerreiros em atletas de fim de semana. Ele via os torneios como uma natação em terra seca, uma prática que criava maus hábitos e uma falsa sensação de segurança. Mais importante ainda, Kelly foi um dos primeiros a reconhecer que Bruce Lee estava praticando MMA décadas antes de o termo sequer existir. Enquanto o mundo marcial estava segregado em tribos, boxeadores só boxeavam, judocas só jogavam, karatecas só chutavam. Bruce estava integrando tudo. Kelly testemunhou Bruce treinando grappling, luta agarrada, com o lendário Gene LeBell e incorporando chaves de braço e estrangulamentos ao seu arsenal de trocação. Essa visão de cruzamento de treinos, cross-training, era considerada heresia na época, mas hoje é o padrão ouro do UFC. Kelly afirmou categoricamente que Bruce foi o arquiteto original do lutador moderno. Ele quebrou as correntes da tradição estática e pregou a evangelização da funcionalidade total. Quando olhamos para campeões brasileiros como Anderson Silva ou José Aldo, vemos o DNA técnico que Bruce Lee começou a sequenciar nos anos 70. Ele não precisava de um cinturão de plástico para provar seu valor. A evolução de todo o esporte de combate é o seu verdadeiro troféu. A credibilidade de Jim Kelly não reside apenas em suas próprias palavras, mas na companhia que ele mantinha e no consenso silencioso entre a elite dos lutadores daquela era. Kelly apontou para um fato que muitos ignoram. Ele não era o único campeão mundial a treinar com Bruce. Homens como Chuck Norris, Joe Louis e Mike Stone, indiscutivelmente os lutadores mais perigosos e condecorados da América nos anos 70, também eram alunos e parceiros de treino de Lee. Esses homens eram casca grossa na definição mais pura da palavra. Eles ganhavam a vida trocando socos e não tinham motivos para inflar a reputação de um homem menor que eles, a menos que a habilidade dele fosse inegável. Kelly destacou que Joe Louis, o campeão mundial peso pesado de kickboxing e considerado por muitos o maior lutador de karatê de todos os tempos, chamava Bruce Lee de meu professor. Louis era um homem de ego colossal e força bruta, alguém que jamais se curvaria a um ator. Se Joe Louis, que destruía oponentes com a força de um caminhão, admitia que Bruce Lee lhe ensinou como gerar mais potência e como fechar a distância, quem somos nós para duvidar? Kelly lembrou que esses titãs do combate não falavam sobre ganhar ou perder contra Bruce. Eles falavam sobre aprender. Havia um código de honra implícito, uma fraternidade de guerreiros que reconhecia a hierarquia natural baseada na habilidade, não na fama. O silêncio sobre os detalhes exatos dessas sessões de treino com Norris ou Lewis, segundo Kelly, não era para proteger a reputação de Bruce, mas para proteger o ego dos próprios campeões. Bruce Lee conseguia expor falhas no jogo de campeões mundiais com uma facilidade desconcertante. Kelly revelou que a razão pela qual não existem vídeos dessas lutas não é porque elas não aconteceram, mas porque a disparidade técnica em certos momentos era tão grande que exibi-la seria desrespeitoso. Esses homens sabiam que Bruce operava em uma dimensão diferente de tempo e espaço. A validação de Bruce Lee não vem de vídeos no YouTube ou de debates em fóruns. Vem do respeito reverente nos olhos dos homens mais violentos do século XX. Quando Jim Kelly olhava para Chuck Norris ou Bobby Wall, ele via o mesmo reconhecimento que ele próprio sentia, a certeza de que haviam tocado a mão de um mestre absoluto. Nos anos finais de sua vida, longe dos holofotes e refletindo sobre seu passado, Jim Kelly manteve sua postura inabalável. Ele não suavizou sua história, nem mudou os detalhes para agradar a nova geração. Para ele, a verdade sobre Bruce Lee não era uma questão de opinião, mas um fato histórico testemunhado.
Ele descreveu Bruce não como um deus infalível, mas como a expressão máxima do potencial humano voltado para o combate. A distinção que Kelly fazia era crucial. Havia lutadores excelentes, havia campeões dominantes, e então, em uma categoria isolada e solitária, havia Bruce Lee. Kelly queria que o mundo entendesse que a mágia de Bruce não era mística, era o resultado de uma obsessão fanática pela perfeição. Ele viu as mãos calejadas, os cadernos de anotações cheios de diagramas biomecânicos, as vitaminas, os equipamentos de treino personalizados que Bruce inventava. O monstro que Kelly enfrentou no sparring foi construído através de uma disciplina que a maioria dos homens não consegue compreender. A revelação final de Kelly foi um testamento emocional. Ele se sentia honrado não por ter atuado em um filme com Bruce, mas por ter sobrevivido ao treinamento com ele. Aquela experiência o transformou, elevou seu próprio nível de karatê e mudou sua percepção sobre o que era possível fazer com o corpo humano. Antes de partir, Jim Kelly deixou uma mensagem clara para as futuras gerações de lutadores e fãs. Ele pediu que olhassem além dos gritos agudos e das expressões faciais exageradas dos filmes. Aquilo era teatro, necessário para vender ingressos. A verdadeira arte estava na invisibilidade, na economia de movimento, na brutalidade eficiente que Bruce escondia sob a superfície. O legado de Bruce Lee, segundo a testemunha ocular de Kelly, não é uma coleção de filmes de ação, mas uma revolução filosófica que libertou as artes marciais de 1000 anos de tradição estagnada. Jim Kelly levou muitos segredos para o túmulo, mas ele garantiu que essa verdade permanecesse viva. Bruce Lee foi, sem sombra de dúvida, o lutador mais completo, perigoso e evoluído que ele já teve o privilégio de enfrentar. E vindo de um homem que nunca fugiu de uma briga, essa é a única prova de que precisamos. A voz de Jim Kelly agora ecoa do além, mas sua mensagem permanece inabalável. A lenda não foi construída sobre mitos, mas sobre ossos quebrados e egos destruídos em sessões privadas. Não estamos pedindo que você acredite em filmes. Estamos pedindo que você respeite a palavra de honra de um campeão que viu a verdade com os próprios olhos. Bruce Lee não era apenas um ator. Ele foi o pioneiro que pavimentou o caminho para cada lutador que pisa no octógono hoje. Agora, a decisão é sua. Você vai continuar duvidando ou vai aceitar o testemunho daquele que esteve lá? Se você acredita que Bruce Lee merece o título de pai do combate moderno, deixe um comentário abaixo com a palavra respeito. Vamos ver quantos verdadeiros guerreiros ainda reconhecem o legado do dragão.